A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandíssima e poderosa. Hoje queremos falar um assunto sobre onde estava Daniel quando seus amigos estavam na fornalha, amém? Sem perca de tempo, eu peço por gentileza que os senhores e senhoras abram as vossas Bíblias no capítulo 2 de Daniel, verso 47. Capítulo 2 do livro de Daniel, verso 47, amém? Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo. O verso 48 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 47 e verso 48, que diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muito grande presente e pôs por governador de toda a província da Babilônia. O rei Nabucodonosor colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia. O verso 48, capítulo 2, verso 48. E pôs Daniel como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios, da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia. A Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Daniel pediu para que o rei também honrasse a Misael, Ananias e Azarias. Pediu para que honrasse os seus companheiros, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que o rei colocou lá na Babilônia, o nome dos deuses nos seus companheiros, mas o nome mesmo, Misael, Ananias e Azarias, é o nome original deles, da sua terra de origem, quando eles vieram. Mas na Babilônia o rei mudou o nome para que eles perdessem a sua identidade, a sua origem, mas eles não perderam a sua origem, não perderam a sua identidade. Na Babilônia continuaram sendo crente, fiel a Deus. Então, irmão, não perca a sua identidade nesse planeta cósmico, continue sendo fiel a Deus. Mas vamos lá. Por que, em primeiro lugar, Daniel não estava no momento em que o rei, com a sua loucura, levantou uma estátua e queria receber a adoração? Segundo diz alguns historiadores, que aquela estátua era o próprio rei Nabucodonosor. Fez uma estátua no seu formato para que todos adorassem, que ele estava querendo a adoração para si, a glória para si. Mas só que Daniel, após interpretar o sonho que ele teve, o sonho, esqueceu o sonho, ele sonhou, esqueceu, e Daniel, o Senhor Deus dos céus, deu a revelação do sonho para Daniel, e ainda explicou para ele o que ele sonhou. Então ele honrou Daniel. Daniel foi o homem mais honrado na Babilônia. Daniel ficou sendo o homem mais sábio da Babilônia. Todos os sábios, todos os astrólogos, esses homens não puderam resolver o problema do sonho de Nabucodonosor, mas Deus honrou Daniel, e Daniel ficou o homem mais sábio da Babilônia, o homem mais respeitado. Então, segundo diz alguns historiadores, que Daniel foi era o braço direito de Nabucodonosor. Daniel se tornou o braço direito de Nabucodonosor, o homem de mais confiança da Babilônia foi Daniel após essa interpretação. Mas a seguir a interpretação, Nabucodonosor já partiu para essa loucura de levantar-se aí uma estátua para que fosse atribuída adoração para ele, para que todos ali adorassem aquelas estátuas na sua província. Então a gente observa que aonde estava Daniel nesse momento? Buscando algumas explicações extras bíblicas ou explicações segundo diz os historiadores. Nem tudo está escrito na Bíblia. Tem livro, para quem existe livro, para a gente fazer pesquisa e buscar um auxílio. Isso que eu li, capítulo 2 de Daniel, versos 47, 48 e 49, está escrito aqui, que Daniel foi honrado.
foi honrado e muito honrado como governador, como superior a todos os sábios. Deus deu a inteligência e sabedoria para Daniel, que ele foi mais sábio do que todos. Aonde estava Daniel no momento que os seus amigos estavam em um momento de apuro? Segundo aqui alguns historiadores diz aqui, vamos ver aqui agora, segundo diz os historiadores, fica a critério seu analisar esse ponto de vista meu, ok? Vamos lá? Olha, se for observar Daniel não ter sido acusado, se for observar por Daniel não ter sido acusado com seus 3 companheiros, por que Daniel não foi acusado com seus 3 companheiros? A resposta é que ele estava nos portões. Observe o verso 49 de Daniel, parte B. Capítulo 2, verso 49, capítulo 2, verso 49, parte B diz assim: mas Daniel estava às portas do rei. Mas Daniel estava às portas do rei. Estar às portas do rei não quer dizer que Daniel estava sentado na porta, como Mardoqueu naquela época. Porque naquela época Mardoqueu estava sentado às portas dos reis, mas Mardoqueu não era nada. Mardoqueu só ficava ali na porta observando. Mas Daniel é diferente, ele era governador, conforme diz o texto aqui, ó. E foi-lhe dado de muitos grandes presentes, pois por governador, Daniel era governador de toda a província da Babilônia. Você já pensou um governador de toda a província da Babilônia vai estar sentado na escada, na porta de entrada da escada? É óbvio que não. Daniel tinha seu escritório, ele tinha seu espaço dentro do palácio do rei, onde ele ouvia muitas demandas, resolvia muitas questões. Daniel era um homem muito ocupado no palácio do rei. Daniel não está desocupado, que ele recebeu uma honra muito grande, ele foi uma pessoa muito privilegiada, porque Deus que exaltou Daniel, quando Deus quer, ele exalta, e acabou, meu irmão. Então, o que a gente entende? Assim, estando acima de todos os príncipes, Daniel estava acima de todos os príncipes, de todos os nobres, e sendo o braço direito do rei, a proclamação que veio não atingiu mais do que o próprio rei. Estando ele muito provavelmente sentado ao lado do rei como um espectador daquilo que foi feito em razão de sua posição, não permitiu que ele deixasse o espaço, porque esse momento em que o rei fez essa loucura, Daniel não estava do lado do rei. Daniel, no momento que o rei levantou a estátua, Daniel não estava ao lado do rei, porque se Daniel estivesse ao lado do rei, ele, como governador de toda a província da Babilônia, é óbvio que Daniel ia falar ao rei: não faça isso, rei, porque a adoração é só para Deus. Então Daniel não estava lá nesse momento da proclamação do rei para receber a adoração. Daniel estava onde? Segundo diz alguns historiadores, que Daniel estava no palácio. Daniel estava ocupado nesse momento, porque foi uma coisa muito rápida. O rei mandou levantar a estátua, já proclamou a adoração a todos que se prostrassem e adorassem. Mas Daniel estava em um momento ocupado. Daniel estava ocupado no palácio do rei, e aonde Daniel estava, segundo diz alguns historiadores, Daniel não podia sair de onde ele estava. Daniel não podia sair de onde ele estava, porque ele estava ali naquele momento. Quando Daniel interpretou o sonho, ele recebeu uma honra tão grande que Daniel, ele era o braço direito do rei. Então o rei estava ocupado nessa loucura, querendo receber a adoração, e Daniel, aonde ele estava, segundo diz alguns historiadores, Daniel não podia sair de onde ele estava. Então Daniel não sabia desse acontecimento. E outra coisa também, que se Daniel tivesse lá, ele ia impedir isso. E outra, quando ele recebeu a honra de ser governador sobre toda a província da Babilônia, ele honrou os seus amigos. Aqui então pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Ananias e Azarias. Então, quando Daniel foi honrado, pediu para o rei honrar os seus companheiros como nos cargos políticos da Babilônia. Mas só que no momento em que veio o decreto para adoração a essa estátua, os responsáveis ali, que estavam ali ao lado do rei, os soldados, as pessoas,
que foram falar para o rei que os 3 jovens não queriam se prostrar, mas eles não falaram para o rei de Daniel. Eles não falaram ao rei. Daniel não quis se prostrar, porque eles só falou dos 3 amigos de Daniel e não falou de Daniel. Primeiro ponto, que Daniel tinha sido honrado pelo rei. E eles disseram, não podemos mexer com Daniel, porque Daniel é o braço direito do rei, e Daniel foi honrado pelo rei para ser governador sobre toda a Babilônia e ser governador sobre todos os sábios da Babilônia. Então os acusadores disseram, com Daniel não podemos mexer, porque se a gente falar de Daniel para o rei vai ficar enfurecido com nós, porque Daniel era um homem respeitado pelo rei. Não que os amigos de Daniel não eram honrados, mas só que os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ainda não tinham galgado a confiança do rei como Daniel galgou, porque Daniel interpretou um sonho e recebeu um mérito muito grande, mas os amigos ainda não tinham recebido. Deus preparou a honra para Daniel através da revelação, e os 3 amigos de Daniel, Deus preparou a honra para ser pela fornalha. Então Daniel, os acusadores não falaram para o rei que Daniel não queria se prostrar, só levaram para o rei Misael, Ananias e Azarias, mas de Daniel não falaram para o rei. Foi por isso que Daniel não foi lançado na fornalha, que os acusadores não falaram de Daniel para o rei, que não fez caso, mas falaram só dos 3 amigos. Então os 3 amigos, Deus preparou o momento para honrar eles na fornalha, para que o rei também viesse a respeitar os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias como homens de Deus, como Daniel estava honrado. Então foi por esse motivo que Daniel não estava lá nesse momento da estátua. Daniel não foi falado quando os acusadores foram falar para o rei, que os 3 não fizeram caso, mas ele não falou de Daniel, porque Daniel era o braço direito do rei, era um homem que foi honrado, foi um homem que foi levantado para ser honrado na Babilônia, e os 3 amigos de Daniel também precisavam ser honrados, e esse era o momento da honra deles, que Deus ia honrar e fazer o rei respeitar Misael, Ananias e Azarias, como Daniel, o rei, estava respeitando. E segunda interpretação para isso também que o livro de Daniel tem 2 divisões, a parte histórica e a parte escatológica. O livro de Daniel se divide em histórico e escatológico. Quando a gente começa a ler a parte escatológica das visões que Daniel teve ali daqueles animais, quando a gente vai ver a parte escatológica, o livro de Daniel é uma miniatura de Apocalipse, que é tanto que Daniel e Apocalipse se lê junto, mas só que a Daniel, os primeiros capítulos de Daniel é histórico e do meado para frente é escatológico. Então a segunda interpretação para isso é porque Daniel não estava lá, é porque no grande dia da grande tribulação, Daniel representa a igreja. A igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Daniel representa a igreja que no momento da grande tribulação na terra, a igreja vai estar na glória com Cristo. A igreja não vai aparecer no período da grande tribulação. A grande tribulação, quem vai passar esse momento de perseguição vai ser o povo de Israel. Misael, Ananias e Azarias, os 3 jovens, representam Israel passando pela fornalha, mas representa Israel passando pela fornalha, mas representa Deus também vindo proteger Israel. Se os senhores que gostam de estudar escatologia, os senhores vão ver que a primeira fase dos 3 anos e meio vai ser a primeira fase em que o anticristo vai governar o mundo e vai vir uma paz falsa sobre todo o planeta cósmico. Nesse período a igreja de Cristo não estará mais na terra, porque é como diz os pré-tribulacionistas, que a igreja não passará por essa fase da grande tribulação. Quem vai passar depois dos 3 anos e meio, o anticristo vai se revelar. E quem vai ser perseguido? Israel. Israel vai estar passando pela fornalha de fogo. E no final da grande tribulação, no capítulo 13 de Zacarias, capítulo 14 de Zacarias, Jesus virá em glória com a sua igreja e Jesus vai vir pelejar por Israel. Israel vai passar pela fornalha, mas Israel não vai passar pela fornalha só porque Deus vai vir pelejar por Israel e vai dar o grande livramento. Essa é a segunda interpretação, que Daniel representa a igreja que não estará no período da grande tribulação, e esse período da fornalha será para Israel, mas Deus vai passar com Israel pela fornalha, vai dar livramento e vai dar vitória. Essa é a minha opinião. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.